Artigos perigosos são objetos ou substâncias capazes de representar risco à saúde, à segurança operacional, aos bens ou ao meio ambiente e que estejam na lista de artigos perigosos ou sejam classificados de acordo com a regulamentação. Não podem ser transportados de forma segura por via aérea a menos que certos princípios sejam seguidos. A regulamentação de artigos perigosos é baseada nas instruções técnicas da OACI para o transporte seguro de artigos perigosos por via aérea e podem incluir requisitos adicionais que são mais restritivos que as instruções técnicas. Há duas responsabilidades especificadas na regulamentação. Ambos, expedidores e operadores, ou aqueles agindo em seu nome, devem cumprir integralmente a regulamentação. Porém, países de origem, trânsito ou destino podem impor restrições adicionais que devem ser cumpridas da mesma forma. Com relação ao transporte aéreo, alguns artigos são muito perigosos para serem colocados a bordo de uma aeronave. Outros podem ser transportados apenas em aeronaves cargueiras e ainda os que podem ser transportados tanto em aeronaves de passageiros ou cargueiras. Muitas limitações são impostas a artigos perigosos que podem ser transportados por via aérea. Outras restrições também podem ser impostas por diferentes entidades, tais como países e operadores, ao transportar diferentes artigos perigosos. O processo de transporte de artigos perigosos sempre começa com o fabricante ou expedidor. Portanto, o expedidor é o responsável em assegurar que todos os requisitos para o transporte aéreo sejam seguidos. Antes que quaisquer documentos ou embalados contendo artigos perigosos sejam entregues para o transporte, o expedidor deve assegurar que os artigos ou substâncias não são proibidos para o transporte aéreo de acordo com a regulamentação. Os artigos ou substâncias estejam classificados de acordo com as 9 classes de risco que representam definições dessas classes e critérios de classificação definidos na regulamentação. Além disso, se pertencem a um dos 3 grupos de embalagem. Esses artigos e substâncias são transportados apenas após terem sido identificados de acordo com a lista de artigos perigosos e receberem um nome próprio para transporte que melhor descreve o artigo ou substância. O artigo perigoso deve receber um dos nomes próprios para embarque que aparecem na lista de artigos perigosos, de acordo com a regulamentação. Tais substâncias podem conter tecnicamente impurezas ou aditivos para sua estabilidade ou outros propósitos que não afetam sua classificação. No entanto, uma substância com impurezas ou aditivos que afetam a sua classificação devem ser consideradas como uma mistura ou solução. Artigos perigosos devem ser embalados de acordo com todos os requisitos aplicáveis ao transporte aéreo. Isso inclui grupo de embalagem, requisitos de testes, materiais de construção, nível de preenchimento, utilizando as instruções aplicáveis, assegurando a montagem e fixação dos componentes da embalagem exatamente para que sirvam ao propósito estabelecido. Quando aplicável, as instruções de embalagem mostram as quantidades máximas das embalagens externas e das internas a elas associadas, compatibilidade, fechamento e requisitos adicionais de embalagem. O embalado de artigo perigoso é então marcado e etiquetado de acordo com a regulamentação. Isso envolve indicar o conteúdo do embalado, prover instruções de manuseio e armazenamento seguros e indicar a natureza do risco. O expedidor deve indicar o nome próprio para embarque, número UN ou ID aplicável, nome e endereço completos do expedidor e do consignatário e quaisquer marcações adicionais exigidas pela regulamentação. Ainda, o expedidor deverá aplicar as etiquetas de risco e manuseios corretas e outras que se fizerem necessárias pela regulamentação nacional ou internacional, tais como pictogramas ou GHS. Cumprir os requisitos legais certifica que o embalado ou sobreembalagem contendo artigos perigosos foram declarados de acordo com a regulamentação. Isso é alcançado assegurando-se que a documentação para o transporte do artigo perigoso foi preenchida corretamente. Os principais documentos envolvidos são a declaração do expedidor e o conhecimento aéreo. A língua oficial para o preenchimento da declaração do expedidor é o inglês. O português pode ser utilizado apenas para o transporte doméstico. Pelo menos 2 cópias preenchidas e assinadas devem ser entregues ao operador aéreo. Cada artigo ou substância oferecida para transporte deve ser declarada pelo nome próprio para embarque, como descrito na regulamentação. Isso inclui outros detalhes que descrevem mais apropriadamente a substância a ser transportada. Um conhecimento aéreo deve ser emitido para cada remessa que contém artigos perigosos. Isso inclui, quando aplicável, a informação no campo de informações de manuseio do AWB, de que há uma declaração do expedidor somente à aeronave cargueira e a quantidade de volumes contendo artigos perigosos quando aplicável. Uma vez que o embarque de artigo perigoso foi devidamente identificado, classificado, embalado, marcado, etiquetado e documentado, o embalado ou a sobreembalagem estará apta para o transporte aéreo de acordo com a regulamentação. Nesse momento, o expedidor entrega a carga para o agente de cargas, que contrata o operador aéreo,
que por sua vez é responsável pelo aceite, armazenamento, carregamento, inspeção e emissão da notificação ao comandante da aeronave. O operador não pode aceitar artigos perigosos sem a utilização de um checklist ou lista de verificação. Seu uso é imprescindível para garantir o cumprimento da regulamentação. Ainda, embalados ou sobre embalagens contendo artigos perigosos que podem reagir perigosamente entre si, não devem ser armazenados ou carregados em uma aeronave próximos uns aos outros, ou em uma posição que permita a interação entre eles em caso de vazamento. Além disso, artigos perigosos nunca devem ser carregados a bordo de uma aeronave sem que tenham sido inspecionados imediatamente antes do carregamento e estejam livres de avarias ou vazamentos. Os operadores devem informar o piloto em comando de forma clara e precisa, escrita ou impressa, sobre os artigos perigosos que estão sendo embarcados na aeronave. Tal informação deverá estar sempre disponível para uso como resposta de emergência em caso de acidentes ou incidentes envolvendo artigos perigosos. Após a chegada ao destino final, o operador aéreo irá manusear a remessa e entregá-la para liberação de acordo com as regras de cada país. O consignatário ou seu representante irá liberar e retirar a remessa. Nesse ponto, assim que a remessa é recebida pelo consignatário, cessa a responsabilidade do expedidor. Seu papel é essencial à segurança.